Oi, gente, estamos ao vivo por aqui mais uma vez no nosso Tudo Podcast, terça-feira. O nosso compromisso é sempre com você no nosso estúdio por aqui. Iniciando então mais uma noite de muita conversa, bate-papo e informação importante para trazer aqui também. Por isso, quem está aqui comigo hoje, a Fabiane Tenfen-Severansky, secretária de Assistência Social. Boa noite, Fabi. Boa noite, é um Mais prazer uma vez estar. aqui com a Isso, gente, já né? me sinto de casa, mas agradeço sempre o espaço que é disponibilizado para nós falarmos das nossas ações. Então, obrigada pelo convite. Está sempre aqui com a gente também, nossa super parceira. E também de forma online, quem vai participar aqui conosco é a Shirley, ela que é educadora, daqui a pouquinho eu vou trazer todo o currículo dela. Tá em Blumenau, né, Shirley, acompanhando aqui o nosso podcast, participando. Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito bem. Isso mesmo, a gente vai conversar muito hoje à noite. E como a Shirley já falou, então a gente vai falar sobre um projeto bem legal que viralizou com uma das respostas de um dos estudantes que participou das lições que a Shirley aplicou e que trata sobre educação sexual. A gente já deu uma pincelada no assunto no Além do Mais cedo, mas justamente depois a gente vai conversar muito mais sobre isso, mas educação sexual para trazer informação e proteção também para as crianças e adolescentes. Antes da gente entrar no nosso tema, eu preciso falar, é claro, dos nossos parceiros aqui do Tudo Podcast que estão com a gente nesta terça-feira. O Ai Que Fome, mais que parceiro, que manda também, garante a nossa janta por aqui toda terça-feira. É o aplicativo de delivery mais completo da nossa região. Restaurantes de Ibirama, Presidente Getúlio, para janta, mas também para o café da manhã, para o almoço, para o café da tarde. Tem opção para todo tipo, todo gosto, todos os preços também. Tem sempre o cupom de desconto lá correndo. Então, se você ainda não tem o Ai Que Fome, baixa aí no seu celular e confere a variedade de opções que tem no aplicativo, viu? Temos também conosco o Comercial Amarildo, loja de construção, que você precisar para sua obra, para sua reforma, pintura da casa, tá a fim de renovar alguma coisa, seja uma lâmpada diferente, já faz aí, já dá um toque bem especial. Tudo você encontra no Comercial Amarildo, com lojas aqui no centro de Ibirama, também em Alberdia, em Rio do Sul, em Apiúna, e fica ligado que logo, logo tem super feirão do Comercial Amarildo. Lá a gente vai te trazer mais informação também. Grupo Rosa Blue, dominando o mercado imobiliário da nossa região, com novos empreendimentos aqui em Ibirama. O Hotel Soralete, agora do Grupo Rosa Blue, eles estão fazendo uma reforma completa para dar aí uma garantia de hospedagem com muito conforto na nossa região, garantindo também, claro, a movimentação turística, a movimentação econômica, tudo agrega, né? Então, o Grupo Rosa Blue, você entra lá nas redes sociais, Instagram, e confere 17 anos de experiência como profissional da educação e aplicou nesse ano, então, de 2022, esse projeto bem especial nas escolas de Ibirama. A gente vai conversando aqui, a Fábio responde um pouco, a Shirley também responde, elas vão se complementando. E eu queria que vocês iniciassem explicando como que acontece, na verdade, esse projeto aqui, porque a Fábio já estava falando que tem perspectiva para os próximos anos também, né?
Isso, esse projeto, né, Sindreia, como você falou, ele vem desde 2019 nesse formato, e a Shirley foi, desafiada a desenvolver uma metodologia e criar um projeto nessa necessidade que o nosso território, né, exige. Fez com maestria, criando estratégias e uma didática que estava de acordo com o que nós buscávamos. E então acho que o resultado é esse conjunto, né, de planejamento, de estudo e de aplicação também que o tema exige. Então eu vou deixar ela falar um pouquinho do projeto em si, né, que foi a criadora de como ele foi executado esse ano, e depois a gente fala um pouquinho também dos outros anos. Shirley, e é isso, né? São metodologias diferentes para idades diferentes. Explica um pouco como é que funciona na prática. Bom, quando a Fábio falou, quando eu recebi esse desafio, a gente conversou, então eu pensei todo numa metodologia que na educação a gente chama de metodologia ativa, para a gente conseguir dar significado, né? E respeitando todas as faixas etárias de todas as turmas. A gente ganhou esse desafio de estar trabalhando com toda a rede de ensino, tanto o ensino municipal, estadual e o privado. A gente pegou do pré até o ensino médio, então o pré e o ensino fundamental um a gente trabalhou de forma mais lúdica, com contação de história, a gente levou vídeo educativo, fez toda a contextualização da temática, ensinou eles se protegerem, eles, né, um projeto de prevenção e principalmente a denúncia responsável. Com as séries, série Fundamental 2 a gente já trabalhou numa linha mais construtiva, da gente construir os saberes com os estudantes. Então, além de tudo isso que a gente fez com os menores, respeitando a faixa etária, nós também atuamos com estudo de caso. Principalmente, a Fábio falou que o foco era as redes sociais e hoje em dia o adolescente ele fica muito vulnerável às redes sociais, ele acha que não vai acontecer nada. A gente trabalhou muito essas questões das redes sociais. E o ensino médio, né, para fechar com chave de ouro, além de todas essas demandas, eles criaram propostas para estar dando continuidade, para continuar a temática de forma anual, até porque quando a gente fala de abuso e exploração sexual não é só durante maio, e que foi apresentado numa reunião aí com a secretária Fábio, com o prefeito, no dia 22/8. Então, todas as escolas do ensino médio foram convidadas a trazer essas propostas aí, e a escola particular também, para que depois o gestor público e toda a sua equipe fizesse as tratativas necessárias. Acredito que a gente conseguiu o nosso objetivo e foi um dos projetos mais significativos que eu já fiz até agora. Estou bem feliz. De falar sobre o tema, eles têm muitas dúvidas, então foi algo assim que veio praticamente de todas as escolas. Veio a proposta do aplicativo, ele surgiu de duas escolas diferentes, de ter um aplicativo que o adolescente possa fazer uma denúncia e que já chegue para conselho tutelar, para assistência social. Veio a criação de mascote, inclusive com sugestão de tema, de nome. Nossa, veio a questão de colocação de câmeras de segurança, por exemplo, em espaços prioritários onde as crianças e os adolescentes frequentam, né? Então ele trouxe todo um olhar da política pública voltado a dar prioridade para a proteção dessas crianças e adolescentes. Então veio muita proposta boa. O projeto ele precisa ser contínuo. Eu acho que hoje em dia não é nenhuma questão de vai ser, não, ele deve ser, porque a prevenção e a educação sexual e como a Shirley falou, né, a violência não acontece só em maio, ela não acontece um ano só. Então não adianta você fazer uma ação que visualmente é grande, que seja bonita, mas que não seja tão efetiva porque essas crianças e adolescentes não estão sendo ouvidos. Então você faz para tornar público, mas você não consegue chegar, né, entre os três eixos que a gente tanto precisa, que é a proteção,
que é a identificação da violência e que é a proteção. Sabe, e mesmo não tendo, digamos assim, tanta visibilidade, agora sim com esse vídeo, que daqui a pouco a gente vai mostrar, mas vocês atenderam também muitos estudantes, né? Isso, eu até brinco assim, a Shirley, nossa, o dia que a gente marcou com o prefeito, né, ela já disse, gente, o meu vídeo já tem 1.200.000 visualizações, assim, já era uma coisa grande. E daquele dia para frente, né, Shirley, fiz perfis, né, quebrando o tabu, o Google Gloss, 20 milhões de seguidores, compartilhando, postando. Então a gente debate esse assunto que é tão necessário. Como é que surgiu essa necessidade, né, nossa ciência social? Todos os anos, mais 18 de maio, a gente fazia essas então a gente fazia balões pretos, camisetas pretas. A gente fazia palestras, show de mágica, unia as turmas das escolas, distribuía material, cartilha. Então eram ações soltas. O objetivo era o mesmo. Numa reunião com os diretores, né, até agradeço a secretária Marilene, que sempre deu uma abertura para a gente trabalhar em parceria. Numa reunião com os diretores, o que a gente identificou? Que às vezes as crianças vinham participar da passeata, mas faltava elas entenderem o que elas estavam fazendo ali e o que elas estavam defendendo, né? O porquê disso. Então, e também a gente sabe que alguns professores podem ter dificuldades de lidar com o tema dentro da sala de aula. Então surgiu então vamos trabalhar diferente, vamos trabalhar em grupos menores, dentro das escolas, num espaço que é de segurança, uma zona de conforto para os alunos, com a turma que eles já estão habituados. E na época, a Josi, que é nossa psicóloga e que atende justamente essas crianças e esses adolescentes, ela fez um projeto, né, um piloto assim de como poderia funcionar. E na época a gente contratou a Antoniela, que era a assistente social, que a gente já conhecia o trabalho também, e que desenvolveu o projeto nas escolas. Então era uma temática diferente, né, da Shirley, até porque criança e adolescente a gente precisa se reinventar bastante, né? Então era com cartão verde e vermelho, era questão de contação de histórias também, eram os folders do pode não pode, a questão do segredo e tal. E a gente avaliou e viu que não, era isso mesmo. Né? Então a gente pode fazer as ações grandes para chamar a atenção da comunidade, mas a gente também precisa ouvir e estar mais próximo dessas crianças e adolescentes. Pela questão da pandemia, a gente não conseguiu tanto fazer isso em 2020 e 2021. Então também nossas técnicas gravaram vídeo, a gente disponibilizou online para as escolas, né? E agora veio 2022, todo mundo voltando para as atividades presenciais nas escolas, as crianças e os adolescentes mais do que nunca precisando ser ouvidos e precisando ter esse olhar atento, e é um olhar que a escola traz, o professor tem um olhar bastante treinado em relação a isso. E daí veio a Shirley, que já está conosco desde 2019, aplicando muitos projetos aqui na cidade, já aplicou no Crista, já aplicou no Eliseu Guilherme, que acho que foi o primeiro colégio assim que abriu as portas para ela, já realizou oficinas conosco no CRAS, e daí veio a Shirley, vamos fazer algo semelhante? Porque a gente sempre encontra, mas essas ações pontuais, então tem inúmeros palestrantes, mas para a gente não funcionou, né? A gente precisa de algo mais efetivo. E daí ela fez o projeto, veio, apresentou, né? A gente apresentou para o CMDCA, a gente custeou esse trabalho dela com recursos do FIA. Então a gente tem uma parceria muito grande aqui com o Conselho e deu o resultado que deu a visualização que deu, né? Méritos da Shirley, que levou isso para as redes sociais, méritos do Caio, da família dele, né? Que ele já vinha com essas informações, e que bom que hoje a Shirley está podendo mostrar o trabalho dela, que é de uma qualidade, que bom que aqui em Ibirama foi uma ação efetiva, que as crianças e adolescentes foram atendidos, que a gente atingiu os objetivos,
E que bom que a gente já tem material para trabalhar nos próximos anos, né? Isso mesmo. Shirley, pelo que eu vi, outros municípios também já te procuraram para aplicar o projeto por lá. Chile bombando. Sim, eu acho bem válido a gente focar, né, em cima dessa fala da Fábio, bem assertiva, sobre primeiro a questão da seriedade da educação sexual, o quanto essa temática é importante, na escola, ser debatida. Eu sempre falo que a educação sexual e o projeto, quando a gente pensou, e a gente dialogou muito com a Fábio, é o quê? É prevenir, proteger e ensinar a fazer denúncia responsável. Então a gente, além de tudo, quebra um tabu, né? Porque nós, educadores, a gente acaba sofrendo diversas pressões e às vezes os educadores não se sentem à vontade de estar dialogando essa temática, porque infelizmente, para mim a felicidade é uma pequena parte da sociedade, porque estou recebendo devolutivas extremamente positivas de tudo que é lugar sobre essa questão. Outra questão que eu preciso dizer é que quando a gente pensa nesse projeto, a gente pensou nessa questão de dar significado no sentido de dar lugar de fala ao estudante. Eu acho que isso é um olhar de você se tornar mediador, e ouvinte, porque o estudante ele tem muito para te dizer. A gente, nós educadores, quando a gente trabalha numa linha mais horizontal, onde a gente faz essa construção de saberes e você escuta eles, você pensa, nossa, que interessante. Quando veio a ideia do aplicativo, que a ideia, o primeiro aluno que deu a ideia foi ali na escola Eliseu Guilherme, eu pensei, nossa, que genial! Nem eu pensei nisso. Então, quando a gente pensa nessas propostas a cada oficina, e por isso que a fala da Fábio na questão da palestra, e daí eu falei, Fábio, eu acho interessante a gente fazer oficina, porque mesmo que seja uma aula, eu vou conseguir fazer vários recortes. Eu consigo dar a teoria, eu consigo fazer a prática, eu consigo construir saberes, eu consigo fazer um resumo da aula, porque se for só uma palestra, a gente não sabe como isso vai tocar no estudante. Então, essa primeira tratativa sobre o tá levando isso para outros municípios, acho bem válido, e vários municípios estão me procurando. A gente, aí em Birama, a gente começou como o piloto, nós fizemos a primeira parte, que é de conscientização, as oficinas de conscientização aos estudantes, e agora ele tomou uma proporção maior, porque ele já tem ali 4 ciclos de aprendizagem que a gente quer afetar os professores também. Todos, a gente fala os professores, mas são os profissionais da educação, porque a merendeira também serviços gerais, o motorista que leva a criança, o vigia, enfim. A comunidade, 77% dos casos são com pessoas parentes, não situações que ocorrem fora, o abuso e a exploração sexual é com parentes, são eles os abusadores, e depois retornar com essas rodas de conversas aí que seriam mais individuais com as turmas. O que eu percebi, principalmente com os jovens do ensino médio, é a necessidade de utilizar a educação sexual para se conhecer, para conhecer o seu corpo. Muitas meninas, isso eu fui fazendo de forma oral mesmo. Meninas, vocês conhecem o ciclo menstrual de vocês? 100%, todas as escolas que eu passei, nenhuma menina conhece o ciclo menstrual. Entendeu? As meninas. Isso aí é tão importante. Isso, as pessoas estão se relacionando e os jovens se relacionam. Não adianta a gente achar que eles só beijam na boca, porque não, eles estão se relacionando. Aí eles nem sabem, por que que tem que utilizar a camisinha. Não é só para engravidar. Tem as infecções sexualmente transmissíveis. Ah, depois eu não utilizei, ou enfim, tava lá, né? Eles vivem empolgados, não sabem que tem a pílula do dia seguinte. E aí eu ouvi várias meninas que tiveram o primeiro relacionamento e engravidaram porque não tinham isso. E quando a gente fala de prevenção e a gente está falando do abuso, a gente foi atravessado por múltiplas violências. Veio violência doméstica, veio violência verbal, psicológica e, obviamente, quando a gente trabalha com os maiores, a gente consegue fazer essas tratativas. A gente fez um recorte de questão de gênero, sobre por que que a menina sempre na sociedade vai ser subjugada e o homem não, porque teve casos ali eu ouvi casos de estudantes, teve um caso ali que a colega infelizmente mandou um nude pro namorado e depois ele espalhou isso para todo mundo. Então, também essas questões dos crimes da internet que muitos dos estudantes não sabem. Então, levar esse conhecimento, e eu fico bem feliz que é um recorte pequeno da sociedade,
essas devolutivas que eu estou tendo a nível nacional e que as pessoas entendam que educação sexual é isso, é para prevenir, proteger e fazer denúncia responsável. Então, todas essas tratativas a gente fez com os estudantes e agora, obviamente, os outros municípios também querem. Que bom. Essa é a ideia de levar o projeto para o máximo de lugares possíveis. Muito bem. E já que a Shirley falou ali também dessa repercussão nos municípios, vou pedir hoje ao Gabriel, que está na nossa técnica por aqui, Gabriel Fuli. Vou pedir para o Gabriel colocar na tela, então, para a gente assistir o vídeo do Caio. A resposta que ele deu realmente bem certeira e acho que você vai entender, então, por que repercutiu tanto. De repente... Não pode mostrar minha parte íntima. Muito bem, assim que nem o Caio bem bravo. Boa, Caio, bravo. Deu para sentir, as meninas não assistiram aqui, mas elas já devem ter visto várias vezes, né? Que bom! Deu para sentir que traz resultado mesmo, né, Fábio? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de quando viram esse vídeo, toda a repercussão que deu, é o sentimento de que não, realmente funcionou, pelo menos para o Caio e acredito que para muito mais estudantes. Eu já tinha percebido isso, né? Porque assim, a Shirley tem todo esse cuidado de prestar contas do serviço que ela executa. Então, assim, terminou de aplicar na escola, ela mandava as fotos, mandava os vídeos, mandava o feedback dela, isso foi legal, isso não foi. Da mesma forma, os diretores me mandavam, Fábio, isso, né, que bom, foi bom. Sempre avaliações muito positivas das escolas. Então, para mim, eu já sabia que tinha dado certo. Aí, né, aquele dia com o prefeito Adriano, e é uma coisa que a Shirley coloca também, que o prefeito sempre aqui consegue tempo de receber, de ir nas escolas, né, Shirley? Então, é algo que se constrói realmente coletivamente. Mas aquele dia, quando ela disse, gente, chegou a 1.200.000, nossa, né, até que bom, susto, certo? Né, realmente não esperava que tivesse a proporção que teve. A gente fica bastante feliz, né, Shirley? E o Caio, um fofo. E uma coisa legal para falar, quando a Shirley ia fazer esse exercício, ela pedia permissão, né? Ela pedia permissão para o aluno, olha, eu vou mostrar como eu não vou tocar, eu vou pôr a mão próxima. Então, assim, é todo esse cuidado também. Quando a Shirley fala dessa questão de responsabilidade, é também pela banalização do tema. Não é qualquer coisa que é uma violência, não é qualquer coisa que é um abuso. E saber diferenciar isso é importante para os profissionais que estão atendendo, mas que as crianças também saibam que internet não é terra sem lei, que existe sim punições e legislações para isso, né? Que você acusar falsamente alguém também não pode, que existe essa lei. Então, quando a gente olha o vídeo do Caio, a gente fica feliz pela proporção, sim, mas a gente que acompanha, a gente consegue ver tudo o que envolveu esse vídeo do Caio, porque não são só 10 segundos, é todo um trabalho pensado, planejado, articulado, e que isso virou a cereja do bolo, assim. É isso, Chi. Exatamente, eu preciso, porque assim, eu estou dando entrevista para um monte de. É a primeira vez que eu estou fazendo ao vivo, então eu preciso primeiro agradecer a professora Bruna, que é a professora do Caio, que foi a professora que gravou o vídeo, eu também não sabia que estava sendo gravado. Esse é o momento praticamente final da aula que eu faço um resumo, porque ali eu estou ensinando como a criança tem que se proteger, mas antes disso eu já ensinei onde pode tocar. Aí eles fazem o joguinho do semáforo do toque. E a Bruna, a gente diz que é aquele estado de arte da educação, ela gravou. O Caio foi, eu sempre chamo 3 ajudantes, eu falo, preciso de um ajudante. E aí eu pergunto para a criança, gente, porque sempre quando a gente trata da prevenção, eu falo primeiro sobre o toque, porque as pessoas acham que o abuso e a exploração é só quando chegou no ato sexual. Lá finalizou. Então, o trabalho de prevenção é que a criança identifique o seu corpo, as suas partes íntimas e onde pode ser tocado. E se alguém tiver a ousadia de tocar, tira a mão, fecha a cara, fica bravo e faz um escândalo mesmo, para constranger o abusador. Então, foi na escola Valmor Ribeiro, a professora Bruna Almeida. Eu tive muita facilidade com essa turma, porque a professora também já faz essas tratativas com o estudante.
O Caio, claro que se destacou porque também a mãe dele, a família faz esse trabalho, isso nos ajuda muito. Então, assim, ó, educação é um trabalho coletivo, né? Óbvio, foi a minha intervenção, é também resultado da intervenção da professora regente, é também resultado da intervenção da família que já faz isso e que tem o conhecimento. Eu vi várias entrevistas da Tati, ela falando, educação sexual é isso, é para prevenir, não é para ensinar sexo na escola. É exatamente isso que a gente está fazendo. E a gente fez com os menores, principalmente colocar em cima da cadeira para que as outras crianças visualizassem o corpo, né? E parassem de demonizar as partes íntimas, porque sempre quando eu começava a falar com eles, eu falava, gente, nosso corpo é sagrado, ele é o nosso maior tesouro, e as nossas partes íntimas também. Então, são as partes que adultos não tão legais vão querer muito querer tocar ou fazer coisas que não são legais, tá? Pode ser tio, avô, pai, padrasto, quem for. Você precisa ter um adulto de confiança. E o objetivo também é deixar a escola como rede de proteção, né? A rede de proteção no sentido, não está sendo tratado em casa, não é tratado na sociedade. Então, na escola é tratado e nós, enquanto educadores, bater uma denúncia, eu não tenho escolha. Eu tenho que simplesmente encaminhar para o órgão responsável, que é o Conselho Tutelar. Então, assim, esse vídeo a gente fica muito feliz porque nesse mundo aí todo digital e todo rápido, né? Ali pega um recorte, mas ali o Caio entendeu. E eu tenho certeza que as outras crianças, da sua maneira, algumas mais tímidas ou não, é tirar a mão, fechar a cara e dizer que não pode pegar nas minhas partes íntimas. É isso, bem bravo ainda, Bem inclusive, bravo que nem o como Caio. Que nem o Caio. Isso mesmo. E até falando de partes íntimas, antes a Fábio conversava comigo da importância de falar o nome adequado também, né? Para que a criança não fique naquela historinha de que, não sei o quê, uma coisa fofinha, porque, né, é uma parte do corpo, né? É isso. Só ratificando assim, corroborando com a fala da Shirley, quando ela fala que é uma responsabilidade de todos, se a gente pega esse dado de que 77% dos abusadores estão dentro da casa, né, da criança, do adolescente, são do convívio familiar, então não dá para esperar que só as famílias façam essa educação. Então aquele papo de que isso é responsabilidade da família, isso não é coisa de se aprender na escola, já cai por terra. Então, tem a responsabilidade da família, sim, mas tem a da escola também, que faz parte dessa rede de proteção da criança e do adolescente. Hoje a gente já tem leis específicas, inclusive, que direciona a responsabilidade de quem quer que seja, que saiba de algum caso de violência, que tem a obrigação de denunciar. Tem a obrigação de pedir essa ajuda. A sociedade como um todo, então. E isso, né? Você não pode ser conivente. Então, é disso, assim, a gente precisa sim da família, a gente precisa da escola, a gente precisa de todos os serviços. Isso mesmo. Shirley, e pelo que eu acompanhei do projeto e também das suas falas aqui, são direcionadas realmente para cada faixa etária da forma adequada. Tem ali a história do semáforo também, que você utilizou nesse ano com os menores. É de uma forma lúdica e de forma alguma, como você falou, ensinar as crianças a fazerem sexo, por exemplo, né? Cada faixa etária tem a sua fala de maneira adequada. É exatamente isso, tá? Essa foi a nossa preocupação. E aqui, amarrando com a fala ali da Fábio, eu até esqueci, peço perdão, esse projeto ele só é viável também porque teve força e vontade política. Na articulação também da secretária Fábio, do CMDCA do FIA, que faz todo esse trabalho incrível para que a gente possa aplicar projetos educacional, do prefeito quando ele deixa a sua agenda aberta para ir lá receber as propostas dos estudantes, da secretária de Educação, Marilene, que faz toda a articulação para abrindo as escolas, né, tanto as municipais quanto as estaduais. Então é isso. Necessita ter força política. Por isso que esse projeto foi piloto, né? E que bom que ele explodiu em Ibirama, que já tem um trabalho lindo de diversos projetos, né? Não só eu enquanto educadora, mas também outras instituições que também estão fazendo projetos extremamente significativos, né? Sobre a questão, retornando à questão ali,
de respeitar as faixas etárias, porque os estudos eles apontam que a partir dos 4 anos a gente já pode falar sobre o corpo da criança, falar sobre as partes, né, começar como partes íntimas, dar esse nome específico mesmo, para que depois a criança também aprenda a se defender, porque ali ela já sabe que ela não pode ser tocada. Até mais ou menos o ensino médio, é uma faixa etária bem fácil de trabalhar, porque a criança fala, a criança e o adolescente, eles são mais comunicativos. Tanto que o ensino fundamental 2 eu escutei vários relatos de crianças. Nossa, professora, então assim, ó, esses exemplos que a professora me deu, hoje eu fui abusada? E eu nem sabia. Nossa, que Relatos de susto, crianças que, imagina. meu professora, né, exemplos. Meu professor é assim, porque eu tô tomando banho, meu padrasto do nada ele entra no banheiro. É um indício de abuso. Eu sei que a minha enteada está lá tomando banho, entende? Ah, um dia eu saí eu percebi, ele estava me espiando da porta. Ah, já falei para minha mãe, ela não acreditou. Por isso é importante a importância de deixar a escola como rede de proteção. O que eu conversei muito com a Fábio, o que me preocupa mais é o ensino médio, porque o ensino médio é mais introspectivo. E a gente tem que entender que a vítima ela sempre vai se sentir culpada. É muito delicado isso, entende? Porque por mais que você diga que você sofreu abuso, esse aquilo, mas tu deixou. Que é o tal do senso comum, que é tudo que eu não quis que o nosso projeto ficasse no senso comum. Tanto que eu fiz todo um estudo, fiz toda uma preparação, eu fui visitar alguns abrigos, conversei com conselheiros tutelares, conversei com o promotor, conversei com uma juíza que se disponibilizou a me ouvir. Enfim, todas essas tratativas para a gente entender que a gente está falando de ciência, a gente não está falando de senso comum. Quando a gente fala de educação sexual, também é ciência, gente. Fazer o estudante, como é que eu vou fazer o estudante do ensino médio ele se sentir pertencente a nível dele conseguir me falar o que está acontecendo? E aí é o olhar sensível. Eu já estava tão afinada com o projeto que, por exemplo, eu já sabia quando tinha alguma coisa errada. Era a criança que ficava desesperada quando eu falava a primeira palavra. Hoje eu vim falar, gente, sobre fazer umas brincadeiras antes, porque o tema é tenso, né? E aí eu falava, gente, agora é sério. Eu fiz todas essas brincadeiras porque agora a gente vai falar sério, o tema é tenso. A criança ficava desesperada. O adolescente ficava desesperado. Teve várias jovens que choraram durante a minha fala. E aí é legal porque tinha o professor de referência. Quando acabava a oficina, que eu falava: olha, pode ser que não seja abuso, mas assim, ó, essas duas estudantes aqui ficaram desesperadas o tempo inteiro. Mas tu via no olhar, a pessoa não conseguia nem me olhar, eu fixava para ela conseguir fazer uma comunicação visual, não conseguia me olhar e fechava. Mas um desespero, ou agarrava a colega, eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito que ela vai tocar nesse tema, e agora? Então, eu acredito que futuramente o nosso desafio é o ensino médio, porque tem muitos casos de jovens que já foram abusados, jovens que estão sendo abusados, e é o que eu conversei com a secretária Fábio, que o silêncio que me preocupa. Os que falam é ótimo, mas os que estão em silêncio A sofrendo. subnotificação. O que que a gente vai fazer com isso? Verdade. A Fábio falava aqui também sobre as denúncias que em maio, né, que é o mês aí de combate aumentam, e vocês têm percebido também esse aumento mesmo nos relatos. Até, né, o que a Shirley traz ali do ensino médio nos preocupa, porque talvez se esse trabalho, né, se anteriormente a gente tivesse a visão que tem hoje da política pública como é, né, talvez essas jovens do ensino médio não teriam chegado com tantos gatilhos, né? Teriam passado Isso, teriam pelo processo pelo do projeto, processo. né? Então, como ele é necessário, né? E a gente precisa sim dar esse enfoque para o ensino médio, mas a gente precisa garantir que as crianças do nosso da nossa educação infantil, do fundamental, não cheguem no ensino médio como as que estão fragilizadas hoje. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Repete Sobre as denúncias Isso, mesmo. a gente, todo ano, quando a gente faz, né, por mais que não, né, anteriormente não era no formato que a gente aplica hoje, a gente percebe que sim, no mês de maio há um aumento no número de denúncias. E daí também vem a nossa responsabilidade de conseguir dar encaminhamento e andamento dessas denúncias da melhor forma possível, né? Porque senão tu faz
é um trabalho coletivo. Você faz todo esse trabalho, tá, veio a denúncia. E o professor que vai receber essa denúncia? E para quem ele vai encaminhar? E como é que vai estar a fila do atendimento para onde essa denúncia chegar? Então, não é um ciclo, assim, ó, ele não começa e termina no projeto, ele tem a continuidade dele. Esse ano também a gente percebeu que sim, vieram denúncias especificamente após a aplicação do projeto em algumas escolas, então veio vinculado a isso sim, e tem a questão da prevenção que a gente não consegue nem dimensionar, né? Quantos abusos a gente preveniu, né? Quantos abusadores que ficaram sabendo que agora, né, a gente está mais em cima, que vai pensar 2 vezes antes de fazer. Porque é isso também. Ele serve para o aluno, ele serve para o profissional e serve também para o abusador. Para saber que não, que existe uma rede de proteção que a gente está de olho e que a gente está levando informação. Então, há esse número, esse aumento sim, e é um motivo também da gente fazer, né, ter pensado em fazer o projeto de forma estendida. Se eu faço em maio e dá resultado, significa que se eu fizer em julho vai dar resultado também, porque o abuso não, né, é uma coisa contínua. Então, o objetivo é esse, que a gente tenha as denúncias sim, existe uma subnotificação sim, então a gente precisa trabalhar muito sobre o tema, levar essa informação, debater bastante para que, conforme a sociedade vê que faz resultado, a sociedade fica mais protetiva, porque sabe que, não, tem crianças sofrendo essa violência, mas eu também sei para onde eu posso mandar, para quem eu posso pedir socorro, e que seja realmente uma rede de proteção, né? Que todos façam parte e que todos assumam a sua responsabilidade de proteger. E falando sobre justamente essa rede de apoio, que a família também faz parte, a Fábio comentou aí de que uma parte, né, dos abusos acaba vindo ali do convívio do dia a dia da criança, mas a família também faz parte, com certeza, dessa rede de apoio. Como que os pais, como que a família pode prevenir também com a criança ter essa conversa em casa mesmo sobre esse assunto? Eu acho que começa entendendo que a criança é um ser que fala, que pertence a uma família, ela não está ali, ela faz parte da família e ela precisa ser educada, pronta para o mundo também, né? Então, começa desde pequena, você ensinando para o seu filho as partes do corpo, quando você for fazer higiene, ou for dar banho, né? Ensinar quem são as pessoas que podem estar tocando o corpo para fazer a higiene. A questão, às vezes é uma coisa tão simples, a gente obriga o filho ou a filha a ficar beijando as pessoas. E daí, desde pequeno, cara, mas às vezes ele não quer, é um toque, né? Você beijar alguém e você obrigar, mas ele não se sente confortável. Então, talvez depois maior ele vai repetir, né? Ele não está confortável com aquilo, mas ele vai repetir o ciclo de ser obrigado a fazer. Então, são coisas pequenas que a gente tem que perceber no dia a dia. Ou até ir no colo do tio e coisa arada, Isso, né? E a criança dá sinais, gente, de quando ela tá desconfortável. Então, não é porque ela é criança, que ela não sabe nada, que ela não entende nada, ela dá sinais, né? Só que a gente tem que olhar para ela e ver ela como indivíduo. Ela não é alguém que eu simplesmente mando e desmando. Não, ela é alguém que também tem sentimento, né, que está crescendo, que também vai ter curiosidades a respeito do próprio corpo. Então, a gente precisa respeitar esses ciclos. E quando a criança perguntar alguma coisa, não mente. Se você não está pronto para responder, respira fundo, dá um tempo e também não precisa ter vergonha de dizer, olha, a mãe não sabe isso, mas eu vou procurar para te responder da forma correta. Né? Porque às vezes eles vêm também com umas perguntas que realmente a família não está preparada. Talvez na geração deles essa conversa também não ocorreu dentro de casa. A gente sabe que as perguntas vêm, eles são super curiosos, a gente tem curiosidades também, né, a respeito de várias situações, criança vai ter também. Então a gente precisa, e não adianta ficar mentindo ou não responder, porque daí ela vai procurar informação em outro lugar, e daí você não tem controle da informação que vai chegar nela. Né? Então, respeitar, falar as partes do corpo, né? Ser uma pessoa de confiança. Para a criança, para o adolescente contar, ele precisa confiar em ti, ele precisa vincular contigo e saber que você vai acolher e não julgar, né? Achando que a culpa é sua.
Então, sempre tem que ter uma relação muito aberta com a criança, com o adolescente que convive na sua casa. E também identificar os comportamentos, né? Porque às vezes, a criança tá lá só no sofá, tá lendo, ou só deitado, ou só dorme, não incomoda. Mas espera aí, isso é um sinal de alerta? O que está acontecendo? O que está levando ela a agir né, dessa forma? Então a gente precisa ter um diálogo, precisa ser uma pessoa de confiança e também precisa ficar atento para os comportamentos dessa criança, desse adolescente. A gente sabe que na adolescência a questão hormonal é muito mais forte, a questão de mudança de corpo. Então, o quanto mais próximo você construir a tua relação lá na infância, né, enquanto essa criança estiver crescendo, mais fácil vai ser a abertura que você tem com ela enquanto adolescente. Então, é uma relação de construção. E vocês falaram também sobre a questão do segredo, né? De ter esse diálogo do segredo com a criança. Como é que funciona isso? Como é que é essa explicação realmente para a criança? O que deve ser dito com relação a isso? Porque assim, ó, nas oficinas a gente teve toda essa preocupação, porque depois que ele entra ali um pouquinho para adolescência, que ele já está atravessado para a vida adulta, ele já acha que ele vai dar conta de tudo, né? Então a gente começa com essa fala, porque todo abusador, ele vai fazer ameaças, né? E a primeira coisa que ele vai fazer é encantar. Então a gente já tem que ficar prestando atenção. Ele vai encantar a criança, seja com o que for, com presente, com um brinquedo fantástico, com passeio, ele vai encantar. E depois que ele começar com os toques, por isso que a gente teve toda essa preocupação com os toques, ele vai começar a pressionar a criança que isso é um segredo. E por fim, ele começa as ameaças. É um segredo, ninguém pode saber. Se souber, eu vou matar o teu pai, a tua mãe, eu te mato. Aí ninguém vai acreditar nisso que você está falando. Imagina, se vão acreditar em mim, porque você já vê que várias vezes eu já fiz várias coisas com o seu corpo e você nunca reclamou. Como é que agora você quer reclamar? Então a gente entender. Imagina isso na cabeça da criança. Claro, então a gente entender. Por isso que essa fala da Fábio anteriormente é importante. A criança ela tem que ter um adulto de referência de segurança, alguém que ela confie. Pode ser o pai, a mãe, o primo, a madrinha. Tem que ter um local, ou que seja a escola, que eu estou falando tanto da escola como a rede de proteção, porque a escola é um local de potência e é o lugar onde todas as demandas das sociedades batem. A criança precisa, porque ela precisa pedir socorro. Então, assim, a questão do segredo, não só das crianças, mas principalmente os adolescentes que começam o quê? Com as redes sociais. As redes sociais, apesar da internet não ser uma terra sem lei, mas assim, muito adolescente não sabe nem o que fazer. No sentido, professora, eu fiz um estudo de caso. Se alguma pessoa estranha te chama no Instagram, o que você faz? Eu vou bloquear isso, aquilo. Tá, e tu não vai falar pro teu pai e pra tua mãe, pra ninguém. Porque ele pode verificar, pode ser denunciado. Se alguém te convidar para sair, porque tá muito na fase da paquera, do namoro, e o adolescente, ele acha que não vai dar nada. E todo mundo é legal. É o que eles falam, professora, vai dar nada. Vai dar nada, professora. Vai dar nada. É que todo mundo é legal. E é o que eu foquei muito com eles. Eu falei, gente, um adulto mal intencionado, meu Deus, vocês caem que nem patinho. Que nem patinho. E aí eu dei vários exemplos para eles. O estudo de caso também foi legal, porque daí era a hora que eles falavam, né? Eles apresentavam e aí eu dava a contextualização. Beleza, tu foi lá, tinha um exemplo. Meu vizinho me convidou para jogar videogame. Chegou lá, ele começou a tocar em mim de forma diferente. E aí, o que você faz? Tu tem que estar preparado para isso. O adolescente, a criança e até nós mulheres depois de adulta, a gente também passa por abusos e explorações, precisa de um lugar seguro. Esse lugar seguro tem que ser a casa. E se não for a casa, precisa ser a escola. É isso que nós precisamos entender, né? E preparar essa rede de proteção que a Fábio está falando aí, da questão da família estar preparada. Gente, vamos parar da gente achar que isso é um paradoxo. Falar das partes íntimas. Se a criança sabe que aquilo é a parte íntima dela, se ela sabe o nome daquelas partes íntimas, se ela sabe que ela não pode ser tocado, ela vai fazer que nem o Caio. Agora, se a criança não sabe, ela
ela não vai entender o que está acontecendo, né? De respeitar o corpo da criança, da criança ter essa autonomia. Sempre quando a gente ia fazer qualquer intervenção, a gente pedia, eu posso te tocar? Eu mesmo, quando eu vou cumprimentar os meus alunos, eu dou um aperto de mão. Foi essa a orientação. O corpo de vocês vai dar sinal. Ou vai tremer, ou vai ficar suado, alguma coisa vai acontecer. Entende? Então, assim, ó, dá um aperto de mão. É a forma mais educada, você não está sendo mal educado, você não é obrigado a abraçar todo mundo, principalmente a questão do colo, né? A questão do colo, porque como a gente já trouxe ali os dados, 77% é da família, e a gente não, o abusador, gente, ele não tem um perfil. Não dá para olhar para a pessoa e dizer, nossa, mas aquela ali é abusadora. Nossa, mas aquele ali é abusador. Não tem, pá, não tem um perfil. Pode ser qualquer pessoa. Eu vi história de crianças que foram abusadas na igreja, na escola, em casa, tudo que é possível, gente. Eu estou aplicando agora, fazendo ele completo aqui em Dayal também, a mesma história de todo tipo de gente que foi abusada. Aí por isso, da gente ter essa preocupação de prevenir as crianças, ensiná-las a se protegerem e elas fazerem a denúncia responsável. Porque eu sempre falo para as crianças, não dá para, por exemplo, eu tô afim do menino. Aí eu começo a me ensinar para ele, ele já deixou claro que ele não tá afim de mim. Aí eu vou lá pro professor e eu digo que eu tô sendo abusada. E eu sempre falava isso de forma bem séria, por quê? Porque enquanto eu tô aqui conversando com vocês, tem crianças que estão sendo abusadas, né? E a responsabilidade, porque veio alguns casos infelizmente, de educadores com toques ou brincadeiras, e a gente tem que saber que nós, educadores, nós somos a referência e o líder do estudante. Eu não posso ser permissível, eu não posso permitir nenhum tipo de liberdade com o corpo do meu estudante, porque o estudante vai ser sempre ou a criança ou a adolescente. Eu sou adulta. E eu tenho que saber o meu papel na educação. A mesma coisa a gente espera da sociedade. Mas enquanto educador, esse erro a gente não pode cometer. Porque a gente está na educação para proteger e ensinar as crianças e adolescentes. Eu não posso me permitir isso. Imagina. Então, é muito esse olhar, mas eu só toquei, mas foi brincadeira. Não. Enquanto educador, eu não posso ter essas liberdades com o meu estudante. Porque eu não sei como é que o estudante vai receber isso. Eu não sei qual a intenção também do estudante. Agora, eu sou a profissional da educação, eu que tenho que dar os limites. Sou eu que tenho que ver até onde eu posso. E até nas falas. Porque às vezes a gente quer ser muito próximo do estudante e a gente acaba dando liberdade que eles acham que, tá valendo tudo. Então, muito nesse contexto, né? Da gente conseguir levar todas essas informações de forma científica e responsável. E como mudou, né, Sindreia? Porque antigamente o que a gente ouvia em casa? Não pega doce de estranho, não entra no carro de estranhos, né? Eu vim da Barra da Prata, né? A minha infância foi lá, mas, gente, às vezes passava um carro, a gente morria de medo, né? Aquela coisa assim, bem traumatizante mesmo, né? E a gente foi crescendo e a gente percebeu que às vezes está mais próximo do que a gente Não pensa. é só do estranho, Isso. né? Então, esse tipo de conselho eu tenho certeza que os pais ainda dão, né? Sim. Não fala com estranho, não pega carona com estranho, não fica com quem você não conhece. Mas hoje é muito mais amplo, a gente consegue já ter um olhar muito mais amplo a respeito dessas violências. Só fazendo um acréscimo aqui, vocês falaram aí da questão do toque mesmo, né? Eu acompanhei uma blogueira que ela contou que para dar banho na filha dela, neném, deve ter um ano, 2, ela pede licença para tocar nas partes, tocar no corpo da filha dela. E isso aí já vai mostrando, né? Que não, quando alguém quiser me tocar sem a minha autorização, eu já sei que algo está diferente. E é falar o que acontece. Né? Eu sou eu sou da área de educação infantil também, efetiva aqui do município, mas no CI, olha, agora a prof vai trocar a fralda, né? Agora vamos tomar banho, agora vamos lavar. A criança saber o que está acontecendo, porque senão é um adulto mexendo no corpo dela,
Às né? vezes até como se fosse um objeto Isso, ali, né? então ela entender que isso faz parte da rotina, o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então são coisas bem simples no dia a dia que a gente pode estar fazendo. E sobre a capacitação dos professores, vocês comentaram que esse projeto ele deve acontecer ou já acontece de alguma forma? Então, da Shirley foi, como ela falou, foi o primeiro aqui conosco, né? Foi esse projeto piloto para ela. A gente já vem com um histórico desse projeto, mas a gente tem outras ações envolvendo a secretaria. Por exemplo, a gente fez panfletagem no centro, né, nos carros aqui na semana do 18 de maio, daí para simbolizar a data. A gente está com um trabalho muito forte em relação a rede, né, de proteção da criança e do adolescente, o comitê da escuta especializada aqui no município. Então, hoje a gente está capacitando profissionais para que quando houver necessidade de fazer uma escuta dessa criança e do adolescente, testemunha ou vítima da violência, os profissionais estejam capacitados. A gente vai ter quinta-feira uma reunião ampliada, mais de 40 pessoas. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, APAI, Hospital, Secretaria de Assistência, Educação, Saúde, Ministério Público, o próprio juiz confirmou presença, então, delegacia, de toda a rede que faz atendimento de criança e do adolescente, que pode ser uma porta de entrada para essas denúncias, a gente vai estar começando essa capacitação para a criação do fluxo e do protocolo de atendimento, para que, independente de onde a violência aconteça, ou quem tenha conhecimento dela, saiba exatamente para onde encaminhar e qual vai ser o andamento daquela denúncia a partir daquele momento. Então, e depois vem a próxima fase de fazer a capacitação também de toda a rede. Como a Shirley falou, não é só professor, é médico, é enfermeiro, são as serventes merendeiras, é o motorista do ônibus. Então, qualquer pessoa que tenha contato com criança e com adolescente precisa saber o que fazer. Então, esse também é um trabalho que a gente está fazendo em parceria com o CMDCA aqui no município que está acontecendo. E a Shirley me contou que ela reformulou novamente o projeto e que já tem mais ciclos, né, Shirley? E também a gente vai ver da possibilidade, né, dela inscrever o projeto para ano que vem ser contemplado e a gente dar continuidade, sim. Né? Eu acho que é isso. A gente está trabalhando muito essas crianças, mas a gente precisa trabalhar essas famílias também. Isso. E daí essas crianças vão chegar em casa todas cheias de saberes e de conhecimento, e às vezes a família também não está preparada para lidar com isso, porque vem de uma criação diferente. Então a gente precisa trabalhar com essa família e precisa trabalhar com esses profissionais, sim. Então eu espero que ela, né, inscreva o projeto conosco, né, Shirley? Mas que a gente continue ano que vem dando continuidade aos próximos ciclos, sim. Mas dá para falar um pouquinho, Shirley, de como que seria esse projeto, então, com a família mesmo, com essa rede de apoio? Primeiro, a gente tem que entender que é uma rede de proteção, então não adianta só a gente fazer as oficinas com os estudantes, né? Essa preocupação da gente também estar atravessando todos os protagonistas, que é a sociedade. Então, nós estamos em todos os lugares. Acho bem bacana a gente também evidenciar o quanto é importante quando a gente tem uma gestão efetiva. É o caso ali da FAB, da secretária Marilene, que elas tocam na ferida, que elas querem debater, que elas fazem realmente essa dinâmica está nas escolas, né? Porque quando a gente fala de abuso, por que a gente quer focar na sociedade? Porque o abuso ele não tem juízo de valor. Não posso simplesmente a menina estar com uma roupa curta que esteja, aí uma pessoa abusa dela. Ah, mas também, né? Não Pediu, dá esse direito, ela né, de forma pediu, alguma. ela pediu, entende? A gente fazer essas tratativas com a sociedade, para a sociedade saber banalizar o abusador e não quem foi abusado com seus juízes de valores. E como a gente está regado de preconceitos, é a gente tirar o véu da cegueira mesmo. A gente olhar de uma forma ampla e por isso é importante ter essa força da gestão que queira realmente tratar e mexer na ferida e dialogar. Eu, enquanto educadora, não posso fazer juízo de valor sobre essa temática. Eu não posso, não me cabe. Eu não posso nem fazer comentários perversos. Isso é perverso, gente.
Dizer para a menina, ah, mas também, né? Ah, mas essa guria aqui também sai com todos os meninos da escola. Óbvio que uma hora ela ia ser abusada. Gente, isso é juízo de valor. Então, a gente preparar a sociedade para entender que os casos de abuso, o perverso é o abusador. Porque ele só vai se aproveitar desta situação. Mas ele já está planejado para isso. E o abusador não é uma coisa assim que ele acorda e fala: Ó, que eu sempre falo para os meus estudantes: hoje eu acordei e eu vou ser abusador. Não. Você pode pesquisar quem faz abuso, a maioria deles já tem um histórico. Já tem um histórico, e quando não tem histórico validado, você vai procurar nos locais onde ele já morou ou já vivenciou, alguma situação dessa já aconteceu. Não é uma coisa de um dia para o outro. Ele vai planejando. Por isso que eu falei que ele encanta, daqui a pouco ele ameaça, aí ele já tem ali a presa que ele quer, que vai ser a criança adolescente. A criança adolescente não sabe se ele não está preparado para isso. Por isso, muito pertinente a fala da Fábio, da questão da gente pedir licença para, mesmo sendo pai e mãe, gente, é importante. Sabe por quê? Porque isso vai ficar intrínseco no cérebro da criança e a criança vai entender: opa, aqui para mim, aqui não é. Até o meu pai e a minha mãe pedem licença para mexer aqui. Então você não pode, entende? A criança já vai estar lá com 2 aninhos sabendo: meu papai pede licença, né? Se vir um outro coleguinha, ela fala: não, você não me pediu. Mesmo que ela fale inocentemente: você não me pediu licença, mas já está aqui, ó, está intrínseco. Então é um trabalho de formiguinha que precisa política pública é para isso, para a gente mudar esses dados, porque assim, ó, esses dados, gente, são alarmantes. Santa Catarina é o segundo estado com mais abuso e exploração sexual. A gente é um estado extremamente desenvolvido. Como é que a gente tem essa marca? Porque a gente não está tratando isso na escola, então é preciso. A ideia agora é o quê? Fazer as oficinas com os estudantes, fazer formação com os professores, e aí a gente vai amarrar a luz da lei, né? E a luz principalmente do ECA, porque e de outras diretrizes da educação, trazer a comunidade para o debate, para que a gente tire do senso comum e da pré-julgação, porque esse tema não cabe, e a gente reativar de forma assim, ó, a gente atendeu a turma por uma aula, a gente volta com ciclo de debate com uma equipe multidisciplinar, psicólogo, profissional da educação, um profissional da saúde, um profissional do direito. Eu agora ouvi meninas de 14 anos que estão se relacionando com meninos de 22. Elas nem sabem que perante a lei esse menino não está fazendo. Ah, mas a minha família. Não, mas perante a lei não pode, meu bem. Isso é estupro. Ela não É tem nem, estupro, né? não tem nem noção disso. Elas ficaram desesperadas. Falei, por exemplo, eu não vou fazer, porque a tua família permitiu. Mas, por exemplo, se eu quisesse denunciar isso para o Conselho Tutelar, o seu companheiro ia preso. Ele não pode se relacionar com uma pessoa de 14 anos, mesmo que a família permita. Então, por isso, para a gente amarrar. É uma fase tão bonita da adolescente, da adolescência, você está se descobrindo. E eu falo sempre para o jovem: jovem, vocês são muito novos para estar vivenciando o relacionamento, porque relacionamento traz demandas. E vocês não vão dar conta e vocês vão se amarrar, vão se enrolar, vocês não vão entender os processos no sentido que, ah, pois é, né? Ou vão associar suas demandas de carência, e aí vão começar os relacionamentos tóxicos. Gente, vão vivenciando outras situações, não antecipem os passos. Então, o objetivo Vai pulando etapas, né? o objetivo Ainda dessa mais numa fase segunda que é tão intenso, é né? o, É tudo tão intenso nessa idade, gente. o objetivo, o foco dessa segunda fase é atacar toda a rede, os professores, os estudantes e a comunidade. Tudo bem. Gente, vou só dar uma pausa aqui no nosso papo para falar do Ike Fome, porque já chegou a nossa pizza, sabe? O Ike Fome mandou hoje pra gente uma pizza deliciosa da Dom Fritz, que hoje, véspera de feriado, tá atendendo, viu? A Dom Fritz geralmente não atende nas terças-feiras, mas hoje, como é véspera de feriado, eles estão sim entregando no delivery. Então, se você ficou com vontade, já abre lá o aplicativo e confere todas as delícias da Dom Fritz e, é claro, de todos os outros restaurantes disponíveis lá no app também. Daqui a pouco o Gabriel vai trazer a pizza aqui para você ficar com vontade, tá bom? E também já pedir a sua. Gente, e sobre
Se você tem uma desconfiança, né, os pais, qual que é a melhor forma de fazer essa abordagem de dizer, filho, né, não sei, você está sofrendo um abuso, como que faz para chegar nesse assunto? Então, você sempre tem que ter essa abertura, né? Não adianta você viver em atrito com teu filho e de repente chegar e soltar uma bomba assim para ele, né? Não adianta. Você tem que estabelecer uma relação de confiança, de respeito, né? Outra coisa é, você nunca vai direcionar. Você pode perguntar o quê, né? Ah, filho, você tem alguma coisa importante para me contar? Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma coisa que está te machucando? Sabe? São formas de você chegar na questão, mas não você perguntar. É você dar ferramentas para que ele te conte, né? E quando ele te contar, também, primeiro, se sinta agradecido, porque assim, por mais que seja difícil, ele confiou em ti, então ele confia em você, ele tem essa você como referência para ele e acolha, né? Acho que é acolha. E realmente, assim, ó, se você não souber o que fazer, diga, olha, eu não consigo te ajudar agora, mas eu vou com você procurar ajuda, ou vamos chamar alguém agora que pode te ajudar a sair dessa situação, mas acolha. Sabe, e quem chamar, onde procurar ajuda também? Então, o primeiro passo é conselho tutelar, né? A assistência também está à disposição, mas o conselho tutelar é quem primeiro vai trabalhar essa garantia de proteção. E é muito importante a gente falar, Sindréia, porque quando a gente fala, o conselho tutelar veio aqui em casa, parece, né? A assistência aqui mandou prender. Conselho tutelar e assistência social não prende ninguém. Conselho e assistência não produz prova. A gente não prova. A gente não está interessado em botar ninguém da cadeia. Qual é a nossa responsabilidade, a nossa atribuição? Proteger a criança. Né? Então, às vezes acontece alguns casos que as pessoas ficam sabendo, mas não foi preso. Não, ele não foi preso porque não foi flagrante, porque existe um julgamento. Ninguém é preso antes de ser julgado, a não ser que seja em flagrante, né? Questões específicas da lei. Então, o que a gente faz? A gente protege a criança e o adolescente. A gente vai afastar até que se faça as investigações pelo órgão competente, até que tenha o julgamento pelo órgão competente. A gente vai trazer ferramentas, instrumentos para proteger essa criança. E a mãe não sabia? Se a gente precisar tirar a mãe junto com a criança da casa, se a gente precisar custear um acolhimento para ela, um aluguel social para ela com os filhos, né? Porque a gente tem muita dependência financeira às vezes também. E às vezes acontece até de a mãe ou enfim, do familiar acabar fechando o olho por conta disso. Isso! Né? Então, assim, é importante saber que existem políticas públicas que podem proteger. Então, hoje a gente, enquanto assistência social, a gente tem instrumentos, benefícios que a gente pode utilizar para garantir essa proteção. Então, o motivo financeiro não é hoje impedimento para isso, tá? Por favor. A responsabilidade que a gente tem de proteger essa criança, esse adolescente, enquanto política pública, é a mesma dos pais. Então, denuncie, aciona o conselho tutelar, né? A gente vai garantir a proteção dessa criança. Caso a mãe saiba, né? A gente vai procurar um familiar responsável que possa ficar com essa criança, sim, que ele esteja seguro. Então, o nosso papel é esse, tá? A gente não prende ninguém, a gente não manda prender ninguém, a gente não investiga, a gente não produz prova. Para vocês terem, a gente não fica nem sabendo o que deu no exame de corpo de delito, porque não é nossa atribuição. A gente vai proteger a criança e o adolescente. Quem tem que produzir prova é o setor de investigação, sabe? Nós não. Então, a comunidade precisa também ter esse conhecimento de qual é a atribuição de cada serviço. Então, quando o conselho chegar lá na sua casa, né, caso seja uma denúncia, ou se você tem dúvida, eu não vou chamar, eu vou chamar o conselho, ele vai ser preso e daí a culpa vai ser minha. Não, né? O conselho vai proteger a criança, o adolescente, nós também. Se vai ser preso depois de julgamento, não nos cabe, né? E a nossa prioridade é sempre o quê? A criança, o adolescente, tanto da política pública, quanto da sociedade, quanto dos familiares que sabem.
Então, aciona o conselho tutelar, né? O conselho vai fazer os trâmites, vai orientar, olha, precisa fazer o boletim de ocorrência, né? Precisa. A criança contou na escola, por exemplo, né? Foi feito esse trabalho, a criança fez a gente chama de revelação espontânea, quando parte da criança contar, né? Aciona o conselho tutelar, acolhe, ouve, não fica perguntando. Quantas vezes foi? Gente, criança tem uma noção de tempo e espaço muito diferente da gente adulto. Então, às vezes a gente vai perguntar para querer o maior número de informação possível e tu pode direcionar a criança para dar uma informação errada. E depois que ela repete isso, sabe, vai se fazendo um ciclo. Então, acolhe, ouve, registra o que ela falou, do jeito que ela falou, tá? E aciona o conselho tutelar. Shirley, pelo que eu percebi da nossa conversa aqui, o principal é o diálogo realmente, né? Exatamente, tá? As famílias, a gente precisa fazer esse trabalho de retomar o diálogo assertivo, no sentido que o estudante também tenha como rede de proteção a sua família, né? A sua família, que ele se sinta seguro e que ele não vai ser pré-julgado, né? Então, é bem importante para os pais responsáveis, a nossa sociedade entender que quando um jovem vem te relatar alguma coisa, ele está te confiando isso. E se você fizer um pré-julgamento, nunca mais ele vai falar. Então, eu acredito que os pais responsáveis também precisam fazer esse papel de diálogo. Nós, enquanto educador, tem muito adolescente que fala para nós, professores, porque eles se sentem seguros. Eu tive casos que na própria oficina as crianças foram relatando. De repente, o pai e a mãe nem imaginam que aquilo vai acontecer. Tive casos assim incríveis, de toques, que eu sempre disse, não pode ter segredo. Se isso estiver acontecendo, chega em casa e fala para o papai e para a mamãe. Que no outro dia conversou com a mãe mandou toda uma escrita para a escola, de um menino que estava passando a mão na bunda da filha dela. E é isso, porque tem que ter o diálogo. E é muito difícil a gente conseguir um diálogo, uma comunicação assertiva hoje com os filhos, até porque a juventude, eu sempre falo para eles, nós adultos a gente também erra. A gente não é perfeito. Então, às vezes, nós temos também as nossas demandas, a gente está tendo que resolver milhões de situações. Eu sempre digo para eles, poxa, não deu no primeiro dia, fala no outro dia com teu pai, com a tua mãe. Tu tens que ter uma referência, é o teu padrinho, é o teu tio, aquela pessoa adulta que tu vai trocar ideia e tu vai se sentir seguro. Os pequenos sempre vão ter os pais como referência, né? Porque, como eu relatei antes, eles já falam mais, eles já dialogam mais. Então, a referência deles vai ser o pai e a mãe. Agora, os maiores, quando eles não encontram isso em casa, aí eles vão para aquilo que eu falo para eles, aí vão para quebrada. Aí vai ser aquele amigo que vai levar ele para um lugar que não vai ser tão legal, ou vai ser o outro colega que vai dar um conselho que vai piorar a situação dele. Ai, foge de casa. Eu largo isso tudo. Quantas meninas, né? A gente está falando de múltiplas violências, não é só do abuso. Quantas meninas que fugiram de casa e construíram família, entre aspas, porque se relacionaram com outros meninos só para sair de casa. Eu ouvi várias. Eu via, não só aqui, mas quando a gente fala em outros projetos que eu fiz também, que a gente fala muito de inteligência emocional. Ai, professora, pois é. Eu tive que sair de casa porque minha mãe era violentada, eu era violentada. O primeiro menininho que eu namorei, eu fui morar junto. Que hoje E construí. tem as caixas E que de segredo, né, Shirley? é, Quando nada funcionar, que ficou também do projeto nas isso, escolas, né? isso foi uma ideia da professora Dai, né? E é uma ideia super potente, e eu até pedi licença para ela autorizou estar multiplicando, que é o quê? Quando a gente fala de escola, a gente pode falar porque às vezes a criança não vai falar pro professor, não vai falar pro pai, não vai falar para ninguém, ele vai falar pro amigo. Ok, eu sou amigo, eu não sei o que eu vou fazer. Aí o que que eu vou. Quando tem a caixa do segredo, a professora Dai, ela fez uma caixa do segredo, turma do quinto ano. Então fica aberto para todas as demandas da criança. A gente multiplicou e algumas escolas já têm a sua caixa de segredo, que é o quê? Você vai lá e coloca a sua demanda. Não vai ser só do abuso, mas é óbvio.
Nós orientamos se é uma questão de abuso, tem que sinalizar a pessoa e a série. Porque daí é um caso que ele precisa ser investigado, como a Fábio falou. Então, assim, ferramentas pedagógicas tem diversas. Uma roda de conversa, um filme, um cine debate, tu pode estar tratando dessa temática, uma roda de conversa. Essa própria ideia genial da professora Dai, que é a Caixa do Segredo, teve escola que deixou em locais centrais, já com número, se tu precisa de ajuda, entende? Para você pedir socorro. Ai, realmente ter um momento da tua aula, porque hoje em dia a educação está indo para além do currículo escolar, de você tratar essas questões. Olha, hoje eu vou falar sobre inteligência emocional. Nosso foco vai ser isso. Vai estar atravessado por várias demandas. Então, pedagogicamente, a gente consegue fazer um monte de ação. Uma peça de teatro, na hora que tu estás ali no corredor conversando, o teu aluno está te chamando, porque quando ele pega essa confiança em você, ele vai te abrir tudo, né? Em todas as situações. Então é importante a gente ter essas ferramentas que a gente chama pedagógica e elaborar, e isso precisa que o professor seja pesquisador. Você pode observar, e todos que estão nos ouvindo, não é nada muito fora. Eu sempre digo, gente, a gente tem que voltar a fazer a educação raiz, que é feijão e arroz. Isso é o básico. É uma caixa, ela fez um feirinho, a criança vai lá e escreve. Não é o básico. Olha, eu vou lá e eu estou ouvindo o aluno. Isso é o básico da educação. Olha, eu faço um cine debate, depois eu vou debater essas temáticas relacionadas à violência. Vai vir um monte de demanda. Não precisa só a psicóloga, porque a psicóloga não vai dar conta sozinha. Então aqui a gente já está atravessando de como nós, educadores, e os pais também, vão criar ferramentas pedagógicas para tratar essa temática com seus filhos, com seus estudantes, com a comunidade em geral. Muito bem. Gente, a gente está já se encaminhando para o final do nosso papo. Vou pedir para o Gabriel trazer a pizza para cá, para a gente Ai, a também. Shirley, ainda não daqui, dá tá para chegando teletransportar. A Shirley, infelizmente, não vai tá poder chegando aqui em saborear casa. hoje. Mas quem sabe numa próxima oportunidade, né, Shirley Sim, também sim. consiga participar com a gente aqui ao vivo. E enquanto o Gabriel vai colocando aqui pra gente, eu tô vendo que tem até maionese temperada. Eita, coisa boa. E eu queria que vocês reforçassem os canais de denúncia e também se existe alguma forma de fazer denúncia anônima, como é que funciona. Então, denúncia, conselho tutelar. Hoje a gente tem um aplicativo dos direitos humanos, já que você consegue fazer denúncia anônima. Você precisa se cadastrar para usar o aplicativo, mas a denúncia você pode optar por fazer anônima. Tem o Disque 100, tem a ouvidoria da prefeitura. A gente já recebeu algumas demandas pela ouvidoria da prefeitura, que também pode ser anônima ou identificado. Chega para mim, a gente realmente não sabe quem enviou no caso de anônima, e a gente trata todas com a responsabilidade que o tema exige. Né? Como eu falei, a gente não sai produzindo provas, a gente não sai prendendo ninguém, a gente vai garantir que aquela criança esteja protegida. Então, na dúvida é isso, tá? Conselho tutelar e assistência também pode ir. O que não pode é ficar calado, o que não pode é fingir que não tá vendo, né? Hoje a gente tem leis específicas, tem a do Henri Borel, por exemplo, que é uma lei mais nova, que foi sancionada há pouco tempo, que trata muito o caso dele, do Bernardo, dois meninos que acabaram vindo a óbito, né? E que eles chegaram a pedir ajuda e que não foi feito nada. Então, são leis, assim, muito... A gente fala muito das violências também, mas a gente esquece da violência institucional, que é justamente essa. Quando a criança, o adolescente, pede ajuda e a política pública, a secretaria, a instituição nega essa ajuda ou não dá encaminhamento para denúncia. Então, a gente também, enquanto profissional, quando a gente assume um cargo que exija que você trabalhe com criança e adolescente, isso passa a fazer parte da tua atribuição. Então, você precisa sim fazer denúncia, você precisa sim acionar os órgãos competentes. Muito bem. Shirley, a gente estava falando também que ela teve uma repercussão bem legal na própria rede social e o objetivo agora é começar a divulgar por lá também informação, tudo mais. Já vamos passar o arroba de todo mundo aqui para o pessoal acompanhar as redes sociais e movimentação. Bom, é isso, né? A gente também focar nessa questão ali. Eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo essa oportunidade de estar aqui.
Também falando da importância de a gente denunciar para que a gente consiga banir esses dados e a gente conseguir baixar. Eu agora estou publicando toda a pesquisa que eu fiz sobre essa temática nas minhas redes sociais, @negritaxi, é minha rede social privada, e @criate educacional é da minha empresa. Mas eu queria aproveitar esse espaço, meninas, para estar agradecendo principalmente o município de Birama, que foi um município aí que me abraçou e acreditou nos meus projetos. Quero também agradecer a secretária Marilene. O meu primeiro projeto que eu apliquei em 2019, ela nem conhecia meu trabalho. Eu fui lá, fiz uma reunião e ela aceitou estar apresentando o meu projeto. Quero agradecer a secretária Fábio, que sempre a gente tem uma sinergia pedagógica e a gente consegue fazer projetos incríveis. Agradecer pelo convite desse projeto. Sem isso, eu não teria realizado também. Agradecer a todas as escolas que eu já apliquei projeto, mas em especial a escola Eliseu Guilherme, que foi a escola que me acolheu, foi a escola que eu fiz mais projetos em Birama. Eu apliquei 3 projetos lá, diretora Rose, a vice-diretora Valéria e toda a equipe pedagógica de lá, onde eu tive sempre portas abertas. É bem importante também, porque a gente que fomenta, o município fomenta projeto, mas a gente precisa aplicar, então a gente precisa de lugares para a gente estar aplicando. Agradecer a todos os estudantes aí do município de Birama. Vocês têm jovens e crianças incríveis. Eu trabalho em 8 municípios, principalmente essas ideias que vieram do ensino médio são ideias potentes e a gente entender, e eu sempre falo para as crianças e para os adolescentes que o quê? A gente não nasceu na vida para sofrer. E não existe uma violência maior do que alguém mexer ou fazer algo com o nosso corpo. Então, por isso que a gente precisa denunciar, a gente não pode banalizar essa temática, a gente não pode banalizar esse tema, e educação sexual, de novo, é para prevenir, proteger e fazer a denúncia responsável. Agradeço também a mãe do Caio, que já faz esse trabalho com o Caio, o genial Caio, que ele é o nosso grande protagonista, né, do vídeo, é através dele, a professora Bruna, que foi ela que filmou o vídeo. Então, vocês vão perceber que é uma rede. Eu sempre digo que a educação não tem como eu fazer sozinha se não tivesse fomento do município, se o prefeito não me recebesse, se a FAB não me convidasse, falasse, Chile, vamos fazer dessa forma, se a secretária não me proporcionasse também outros projetos, e a gente vai seguir aí com vários projetos legais para Ibirama, que é uma cidade que eu tenho um carinho, um respeito imenso. Gratidão. A gente que agradece muito a sua participação, Shirley, disponibilidade também de estar conversando com a gente aqui nessa noite no Tudo Podcast. Agradecer também a Fábio, já vou pedir para ela também divulgar o arroba dela, porque ela também está de vez em quando divulgando os projetos da assistência social aqui de Ibirama, né, Fábio? Eu acho que hoje a gente tem as redes sociais como uma prestação de contas também do trabalho que a gente faz. Né? Hoje eu estou secretária hoje não, 3 anos e meio como secretária de assistência social, e desses 3 anos e meio já com a Shirley, né, Shirley? Sim. Mas é uma forma também da gente prestar contas para a comunidade do trabalho que a gente está fazendo. Especificamente esse é com recurso do FIA, então quando eu venho aqui pedir o espaço para falar para as pessoas, olhem, destinem o imposto de renda, né, contribuam conosco, isso é uma prestação de contas, é para cá que o dinheiro de quem destina tá ficando, então está sendo muito bem investido, está sendo muito bem cuidado com responsabilidade. Então pode seguir lá nas redes sociais, é fabi.tentemsoberansky, né, no Instagram, e a gente agradece muito a Shirley, como ela falou, cara, a gente precisa de alguém que faça. Eu vou falar com a Shirley, sabe? Porque assim, ela tem um portfólio enorme de projetos, mas a gente sabe também que ela daria conta. Porque quando você coloca alguém para falar sobre isso, você tem que escolher a dedo também, né? Então tem que ser alguém que você sabe que vai conduzir o projeto com a mesma responsabilidade que o tema exige. Então ela foi aprender, né, sobre o tema, é algo que ela não tinha ainda, mas foi estudar, veio, apresentou, explicou como funcionaria, ficou da forma que ficou, que bom que tomou a proporção que tomou, e acho que é isso, assim, o nosso objetivo é cada vez mais fomentar essas ideias inovadoras, eficientes,
no nosso município. E agradeço a Shirley também, publicamente. O bom do podcast é que não é 30 segundos, né, Shirley? A gente pode falar tudo que a gente precisa, né? Então, assim, a gente agradece muito esse espaço, Sindreia, porque às vezes quando você faz alguma ação mais curta, você não consegue levar toda a informação. Você divulga a ação, mas não consegue levar toda a informação que a gente conseguiu colher nesses 2-3 meses de projeto. Então, a gente agradece muito a oportunidade. Beijo para o Caio, para a Tati, para o Johnny, para o Dudu, que é irmão do Caio. A gente agradece também por eles terem se disponibilizado a divulgar também e terem apoiado, que a gente tenha mais famílias que consigam levantar essa temática em casa, que a gente consiga levar para essas famílias também treinar um pouquinho mais o olhar em respeito às crianças e adolescentes de Ibirama. Por falar nisso, eu vou aproveitar, dia 18 de setembro tem eleição suplementar para conselheiro tutelar aqui em Ibirama. Muito bem lembrado. Vai ter votação, tá? No CI Sigolf Raduloff, ali no centro. Vamos lá votar, vamos escolher nossos conselheiros, porque eles também são partes importantíssimas dessa rede de proteção. Então, eu não sei, não conheço nenhum caso de violência contra a criança, então isso não tem nada a ver comigo? Tem, sim. Você escolher as pessoas que vão, estar olhando pelo seu filho, pelo seu vizinho, também é sua responsabilidade, também é um ato de cidadania. Então, a gente espera todo mundo lá para votar no dia 18 de setembro, já escolhe os candidatos e já treina para o dia 2 de outubro. Onde que o pessoal pode encontrar também a lista de candidatos? Então, hoje nós temos 4 candidatos para 2 vagas imediatas, tá? A gente tem no site, nas redes sociais da prefeitura. Vou compartilhar, marcar também a Sindreia lá depois. Isso. E o pessoal aqui para estar acompanhando e fazer essa votação. A gente agradece, o prefeito Adriano Poffo, nosso super parceiro, Marilene, secretária, em nome da CRE também, todas as escolas estaduais. Realmente, assim, a gente atingiu todas e isso nos deixa bastante feliz e a gente espera que ano que vem estejamos todos parceiros novamente. E agora continua, o nosso trabalho continua, vem a rede de proteção, vem os protocolos e os fluxos, a gente até final de ano tem muita coisa para acontecer ainda. Obrigada. Muito bem, imagina, a gente que agradece. Shirley, um beijo para você, agora a gente vai ter que saborear a nossa pizza que chegou por aqui. Numa próxima você vem para cá também, você vem participar aqui em Ibirama que vai ter, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela sua participação. Gratidão pelo convite, foi ótimo, foi lindo. Tchau, Chico. Muito bom, beijo. Beijo. Tchau. E aqui a Fábio vai ter que me ajudar a levantar a pizza. Olha! Olha isso, gente. Ai, o cheiro. O cheiro, a gente tá aqui, ó, se segurando, tá? Dom Fritz, com a parceria do nosso Ai Que Fome, mandou aqui pra gente. Vamos apoiar aqui. Fábio, você entra também lá no aplicativo, a gente vai comer. Se você ficou com vontade também, já faz o seu pedido lá. Lembrando também os nossos demais parceiros aqui do Tudo Podcast, Comercial Amarildo, Grupo Rosa Blue e Bonin Relojoaria e Ótica. Quero agradecer a sua audiência também nesta terça-feira, véspera de feriado. Semana que vem tem mais. Já estou preparando o próximo podcast por aqui. A nossa produção não para nunca, viu? E é claro que eu conto com a parceria e a audiência de todos vocês. Um beijo grande, um ótimo feriado. Aproveite também. E na semana que vem a gente está de volta por aqui. Tchau!